Olá, voltamos com a nossa aula sobre industrialização e no segmento anterior eu falava da chamada primeira, aqui ó, da segunda fase, né, que vai de 1808 a 1930 e discutia com você o processo de implantação na indústria brasileira, principalmente na região do eixo São Paulo e Rio. Indústria têxtil do setor indústria tradicional, do setor têxtil alimentício, formação da classe operária, principalmente italianos, não é? Destaque para as ideias socialistas, ideias anarquistas, sindicalistas que chegam ao Brasil. Mas o Brasil, como eu disse, ainda era um país de economia agrária. E esse cenário vai mudar somente com um grande cataclisma que ocorrerá lá nos Estados Unidos, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. A partir daí, o Brasil percebe, não é? O Brasil foi bastante afetado, não só o Brasil, mas o mundo todo foi afetado por essa crise. E o Brasil percebe que deve diversificar sua economia. Como eu dizia, a República do Café com Leite, o coronelismo, já davam sinais de cansaço. Do ponto de vista social e político, tivemos aí, não é? O tenentismo, tivemos a coluna Prestes, do ponto de vista cultural, a Semana de Arte Moderna, não é? E aí que o último presidente desse período é o senhor Washington Luiz, e ele deveria indicar um mineiro para a sua sucessão, seria o governador de Minas, Arthur Bernardes, mas ele vai indicar um outro cafeicultor paulista, chamado Júlio Prestes, e aí dará margem para o rompimento da chamada política do café com leite, quando São Paulo e Minas se alternavam no governo do país, a oligarquia paulista e a oligarquia mineira. A oligarquia mineira vai apoiar a oposição, que tem como principal líder a Aliança Liberal, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai chamar para ser seu vice um governador do estado da Paraíba, o senhor João Pessoa. A bandeira da Paraíba você deve conhecer, ela é preta e vermelha e tem uma palavrinha escrita. Qual que é a palavrinha escrita? Nego. Nego por quê? O então presidente Washington Luiz, na chamada política dos governadores, pede, né, o apoio do governador da Paraíba ao candidato Júlio Prestes, que recebe um grande não. Ele diz, o então governador da Paraíba, João Pessoa, nego. Então você tem a aliança entre Getúlio Vargas, da Aliança Liberal, e João Pessoa. E vão concorrer contra Júlio Prestes. Só que eles perdem a eleição. Claro, toda a máquina na mão das oligarquias, houve fraude dos dois lados. Mas o candidato Júlio Prestes vence. E aí que o acaso vai entrar aí, não é? Ocorrerá o assassinato do João Pessoa, lá na Paraíba. Vão usar o assassinato do governador da Paraíba, João Pessoa, para dizer que o presidente Washington Luiz estava perseguindo todos os seus adversários. Nome disso, política da degola. Resultado, os descontentes pegam em armas e derrubam o presidente Washington Luiz. Nome disso, Revolução de 30. Quem chega ao poder? Aqui. Chega ao poder Getúlio Vargas. Entre 1930 e 1934 é chamado governo provisório. De 34 a 1937 é o governo constitucional. E de 37 a 45 é o chamado Estado Novo, ou ditadura de Vargas, não é? Mas o que nos interessa aqui é discutirmos o processo de industrialização de Vargas. Vargas é reconhecido com uma série de apelidos, dentre eles o pai dos pobres. E por que Vargas é conhecido como pai dos pobres? Principalmente devido a isso aqui, ó. A industrialização do Vargas é conhecida como nacionalista. Ele entende que o Estado tem que estar à frente do processo. Ele vai investir principalmente nas indústrias de base. Olha só, indústria de base. O Estado intervencionista, que o autor coloca aqui, ó, keynesianismo, não é? John Maynard Keynes, né, do New Deal lá nos Estados Unidos, também é um exemplo disso, né? E isto é essencial, CLT, consolidação das leis trabalhistas. Olha só, as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros, o pai dos pobres, jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado. Você tem a figura também do salário mínimo, não é?
as férias anuais. Isso aí é o modelo de industrialização de Vargas. E o maior exemplo disso está aqui, ó. É a inauguração da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Motivo da escolha. O motivo da escolha está aqui, ó. Proximidade da matéria-prima. Que matéria-prima? O quadrilátero ferrífero. Olha aqui, o quadrilátero ferrífero. Volta Redonda está aqui, ó, próximo do quadrilátero. Então você tem aqui energia, não é? Mão de obra, eixo Rio-São Paulo, onde se concentra a população, mercado consumidor, transporte, tudo isso faz com que Volta Redonda seja a sede nossa primeira siderúrgica, que foi financiada pelos Estados Unidos, devido ao apoio que o Brasil deu aos aliados na Segunda Guerra Mundial. Mas é importante, o modelo nacionalista de Vargas tem no Estado o seu fio condutor, não é? Mas o Brasil lutou, como disse, ao lado dos aliados, contra as ditaduras totalitárias, o eixo nazi-fascismo. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, Vargas não consegue se manter no poder. E aí Vargas será destituído em 29 de outubro de 1945, haverá eleições no Brasil, inicia-se o período da chamada República Nova, e quem é eleito? Eurico Gaspar Dutra. O modelo nacionalista de Vargas vai ser substituído pelo chamado desenvolvimentismo. Aí você vai ter a chegada ao Brasil das multinacionais. E o Brasil vai se industrializar não mais com indústria de base, com siderúrgicas, com o Estado, não. Serão as multinacionais vindas, seduzidas pelo quê? O Estado brasileiro vai fornecer mão de obra barata, matéria-prima abundante, isenção de impostos, subsídios energéticos e livre remessa de lucros. Então o Brasil vai tentar atrair esse capital durante o governo Dutra. Mas, o final do governo Dutra, essas empresas que para cá vêm, elas estavam buscando lucro. E o que elas vão fazer? Para conter seus gastos, elas vão demitir funcionários. Desemprego, inflação, recessão. No final do governo Dutra, fará com que a população reeleja Vargas. Vargas voltará e governará o Brasil entre 51 a 54. E durante esse período, ele vai retomar a sua política nacionalista. Aí você tem, além da CSN, a gente tem a Companhia Vale do Rio Doce, a Cosipa, você tem a Usiminas, todas criadas durante o governo Vargas. E talvez a mais famosa de todas, que é a Petrobras. Tudo isso criado durante o governo de Getúlio Vargas, não é? A política nacionalista chegará ao fim com o suicídio de Vargas em 24 de agosto de 1954. E aí, durante um período de instabilidade de agosto de 1954 a janeiro de 1955, nós teremos 3 presidentes, não é? Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. E finalmente será eleito Juscelino Kubitschek. Aí o Brasil vai mudar. Aí nós teremos um novo momento histórico. Tem aqui um quadro bem interessante, ó. O setor industrial brasileiro recebeu um grande impulso a partir dos anos 30 através do governo de Juscelino. Primeiro, de Vargas. Olha o que Vargas fez aqui. Vamos lá, vai, ó. Criar a infraestrutura necessária para o Brasil se industrializar. Além disso, fez nascer uma indústria que você conhece, a Petrobras, não é? Indústrias petroquímicas. Então, ó, governo Vargas, primeiro mandato, 1930 a 1945, não é? Segundo mandato, 1951 a 1954. Aí vai entrar o nosso querido Juscelino Kubitschek. Através do seu plano de metas, ele pretendia investir na indústria, tanto de base como na indústria de bens de consumo. Olha lá, abriu a economia, grifa isso, ó.
abrir a economia do Brasil para o mercado internacional. Tá? Assim, no meu governo, vieram para o Brasil as multinacionais. Definitivamente. Começou lá no governo Dutra, mas a partir do governo Juscelino, elas vão se tornar o quê? As empresas que farão do Brasil o país industrial. Você viu que eu coloquei aqui, ó, a seta voltada para esse símbolo. Volkswagen. Poderia colocar aqui, ó, para Ford. Porque a base do nosso querido Juscelino é o setor automobilístico. É o setor automobilístico. Então, as indústrias de bens de consumo duráveis, principalmente do setor automobilístico, chegarão ao Brasil. O Brasil vai viver os chamados 50 anos em 5, não é? O Brasil vai viver um período de grande crescimento econômico, não é? Entre 1930 e 1980, nenhum país do mundo cresceu tanto quanto o Brasil. E a base desse crescimento foi a abertura econômica para a modernização do país e a criação de um parque industrial com base em indústria de bens de consumo, não mais indústria de base, como era o caso do presidente Getúlio Vargas. Então, é necessário que você saiba que houve um embate no Brasil entre o quê? A política nacionalista. Senhores, não confundam nacionalismo com patriotismo. São coisas diferentes, tá? E desenvolvimentista. Tá aqui. Nacionalismo versus desenvolvimentismo. Nacionalismo, indústria de base, siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, Petrobras. Desenvolvimentismo, abertura econômica para atrair tecnologia externa, não é? Indústria do setor de bens de consumo, principalmente do setor automobilístico. Volkswagen e Ford são os exemplos. Nesse momento, é necessário a gente marcar também com um período conhecido como milagre econômico brasileiro, já na ditadura militar. E o principal representante é esse senhor aqui, ó. Quem é esse cara? Emílio Garrastazu Médici. Governou o Brasil de 1969 a 1974. É o período do milagre econômico. Aqui em vermelho, ó, estão os anos do milagre. Olha o crescimento econômico do Brasil, 9,5, 10,4, 11,3, 11,9, 14%, tá? No crescimento do PIB. E a inflação? Olha a inflação aqui. Ai, no tempo da ditadura não tinha inflação. 25%, 19%, 19,3, 19,3. Tá aqui, ó, fonte IBGE. E são todos comunistas, né? Só se for, tá? Então você tem aqui, ó, houve um crescimento econômico, mas o crescimento econômico do milagre, está aqui escrito, ó, o PIB cresceu a uma média de 11% ao ano. O Brasil vai crescer como? Ó, bens duráveis, automobilística, bens de capital em escala menor. Taxa de investimento passou de 15% do PIB para 20% do PIB. Crescimento foi acompanhado de queda moderada da inflação. Moderada, por quê? Aqui nós temos 80% de inflação, 92% de inflação, 34%, 39%. Outro dia eu recebi um vídeo dizendo que o cidadão tinha saudades do período da ditadura. Esse cidadão não consegue ler números, né? Mas tudo bem, isso é outro papo. Vem comigo. Na frente, olha só um slogan. Este é um país que vai para frente. Ninguém segura esse país. Brasil, ame ou deixe. Eu vivi isso aí, ó. Eu tinha mais ou menos, né? Ó, em 69 eu tinha 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos eu tinha. Então eu estava entrando no ensino fundamental, não é? E na época eu ganhei até prêmio por melhor aluno da escola. Quem diria, não é? E aí, é um período de crescimento econômico, só que esse crescimento econômico não se reflete proporcionalmente em quê? Em desenvolvimento social. O Brasil vai crescer economicamente com base o quê? Com base no desenvolvimentismo, na abertura econômica, mas isso vai causar um forte endividamento para o país, tá?
Em 1979, os juros da dívida externa levaram o Brasil a uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares. O Brasil passou a ser o país subdesenvolvido com a maior dívida externa do planeta. Mas isso é uma outra coisa e a gente vai conversar isso no próximo segmento. Me aguarda, daqui a pouco eu volto.